acima do vidrado. Já está acima do vidrado. Do vidrado. Do vidrado. Você vai na rua para buscar e dá pau. E você não fica nessa cidade, você vai para outra cidade. Do vidrado. Do vidrado. Já, meu filho, só primeiro sua mãe. Só primeiro mãe sua. Bom dia, pessoal. Esperar aí quem for chegando, mas essa live vai ficar gravada. Isso que eu toquei agora no começo é a vinheta dos podcasts que estou produzindo para Dona Luzia Tereza. Antes vamos aos agradecimentos, né? Quero agradecer a fada madrinha desse projeto, que é a Amanda Viana, da Companhia Boca de Cena. Se todo projeto tem uma fada madrinha a quem a gente pede a bênção, ela é a fada desse projeto. Também quero agradecer a Emily Andrade, que é outra estudiosa da Dona Luzia Tereza, e também a Luciana Dias, que é também uma grande amiga, colega, que está fazendo o seu doutorado em Ciência da Informação, estudando memória, e Dona Luzia Tereza. Então tem uma rede de mulheres aí que está estudando essa mulher. E hoje, com o apoio da Funjop e da Lei Aldir Blanc, a gente vai começar, né, essa conversa aqui. Eu vou falar um pouco do meu processo de pesquisa e seleção das histórias e como que, enfim, tá se dando isso tudo. Para ser na verdade, o primeiríssimo episódio da série dos 4 podcasts que eu vou estar soltando aí um de cada vez. Mas antes também quero me solidarizar com todas as famílias que estão perdendo, né, seus entes queridos. Já somos muitos. E a verdade é que nós não estaríamos nessa instância se tudo isso não tivesse acontecendo. E apesar de favorecer encontros e aproximações, às vezes até improváveis, o fato é que tem muita gente morrendo. Ontem a gente bateu um novo recorde e eu não consigo imaginar a dor que é perder um ente querido numa situação como essa em que não se pode dar um adeus apropriado. Então, tenham meu verdadeiro sentimento, meu pesar por vocês. Então, agora vamos a Dona Luzia, né? Isso é um bate-papo. Se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, estamos aqui. Eu tô aqui sempre de olho nas minhas anotações, porque eu não quero esquecer nada. Como que eu descobri Dona Luzia Tereza, né? Eu que já trabalho com contação de histórias, já tem para mais de 10 anos. E o fio da memória, né? Como que a gente consegue resgatar? O que eu sei é que teve essa moça, Emily, que veio, contadora de histórias lá de São Paulo, veio aqui para o João Pessoa para fazer a sua pesquisa sobre essa contadora. E daí começou a contagiar. Oi, Raíssa, bom dia. Sibeli tá aqui também, bom dia. Começou a contagiar todo mundo para saber melhor quem que era essa pessoa. Inclusive, a Emily veio aqui a João Pessoa graças a um projeto de financiamento coletivo que ela conseguiu vir e fazer a pesquisa. Agora ela vai lançar através da Sementeira, eu vou deixar o link dela fixado também aqui nesse vídeo.
é underline sementeira, underline, e ela vai fazer um novo financiamento coletivo para agora montar o espetáculo sobre Dona Luzia Teresa, né? Então, estamos todos ansiosos, vamos todos ajudar. E, enfim, a partir de Emily foi que surgiu o conhecimento, né, dessa mulher. E aí essa mulher de Guarabira. E aí a gente vai começando a traçar alguns paralelos dela com a minha própria vida, né? Ela é uma paraibana, como eu, paraibana, daqui de uma pessoa, eu, descubro que existe esta mulher que também conta histórias e não só conta histórias. Ela é um prodígio, ela é considerada a maior contadora de histórias do mundo. E como assim eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher? Fiquei muito surpresa e comecei a pesquisar. Descobri que ela é de Guarabira. Cidade essa de onde a minha família paterna vem. Ali, como ela diz, dos Arrabaldes. Meu pai nasceu em Cuitegi, que é uma cidade próxima, e eu tenho família naquela região até hoje. Eu tenho um primo que é como um irmão, que mora em Pilõezinhos, e minha avó, que tá, ó, para mais de 90 anos, ainda mora lá em Guarabira. Então, eu tenho uma relação com Guarabira muito próxima. Festa da Luz, né? De ir sempre lá. Esse ano não fui, né? Mas ano passado estive em Guarabira. Adorava a viagem. Praça dos Pombos, nossa, passei partes da infância ali naquela. Deixa eu dar tchau pra vocês, tudo que tô chegando. Passei partes da infância visitando aquela cidade, me apresentei no teatro da cidade. Então, Guarabira já é especial por existir na minha vida. E sabendo que Dona Luzia Teresa vem também de Guarabira, nossa, aí é uma surpresa, é uma caixinha de bombom, né? E aí vamos falar sobre Dona Luzia, né? Quem foi Dona Luzia? Ela nasceu... Há algumas contradições, vamos dizer assim, com relação à data exata do nascimento dela. Há quem diga que foi 1909. Eu estou me baseando pelo registro que tem aqui no livro, que está no 2º volume do professor Altimar Pimentel, eu já falo mais dele, que consta aqui a cópia da carteira de identidade dela. Isso daqui é uma preciosidade, nos fala de muitas, muitas coisas. Gente, que bom, manhã chuvosa, né? Inclusive, gente, tá chovendo. Se cair, acontecer alguma coisa com a conexão, é a chuva, tá? Mas não vai não, Dona Luzia aqui tá abençoando. E aqui o que nos traz? Nos traz a data que ela nasceu, 18/3/1911. Então, hoje, se vive, ela estaria completando 110 anos de idade. E outra coisa também que nos é uma informação interessante está aqui. No lugar da assinatura consta que ela era analfabeta. Dona Luzia viveu ali por Guarabira até completar 25 anos, mais ou menos, que é quando ela se casa com esse viúvo que já tinha filhos. Isso é uma informação importante. É quando ela muda para a capital e ela constrói a casinha dela junto com o marido em Bahia. Mas ela passa a maior parte da vida trabalhando em casas de família, como empregada doméstica, aqui em João Pessoa. Ela menciona até Tambauzinho, então alguma das patroas talvez morasse por ali. E ela diz que junto com esse senhor com quem ela casou, ela aprendeu a maioria das histórias que faz parte do repertório dela, de 242 histórias. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não tô aqui com meu livro de fábulas, mas sabe as fábulas de Esopo, Raposa e as Uvas, são fábulas assim curtinhas? Pois é. Ela não sabia história curtinha. Quando a gente vai folhear aqui nos volumes, são histórias de 7 páginas, 8, 9, 10 páginas. É impressionante a memória que essa mulher tinha.
Então, saber de cor 242 histórias, histórias tão extensas, com tantos idas e vindas, sabe, muitos reveses, é impressionante. É claro que quando a gente começa a estudar essas histórias de um ponto de vista mais técnico, a gente percebe que muitas delas há interseções, como há, né? Mas ainda assim, cada história tem o seu percurso que é bastante único, né? Então, muito interessante. Aí tinha esse grupo de pesquisa de cultura popular, lá do NUP, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, que inclusive existe, tá lá, muitas das pesquisas do NUP estão lá, eu não consegui acessar porque pandemia, mas assim que isso tudo passar, mal posso esperar para chegar lá e conseguir o máximo da vozinha de Dona Luzia. Porque é o que nós temos dela. Nós temos registros em fotos que estão aqui nas edições. Nós temos os registros em áudio, né? Como eu consegui com a Emily uns pedacinhos para colocar na vinheta. Mas até onde eu sei, a gente não tem vídeo, porque também na década de 70, 80 não era costume, também era um recurso mais caro e difícil de conseguir, né? Mas eu consegui, através de um aplicativo, fazer Dona Luzia Teresa mexer. Pelo aplicativo MyHeritage. Então tá lá, se vocês não viram, vão no meu feed. E pra mim foi uma emoção ver a minha bichinha mexendo. Ai, que coisa boa. Imagina conseguir ver aqueles olhinhos mexendo, nem que seja por breves instantes. Nossa, pra mim foi emocionante ver aquilo. Mas então esse pessoal tava pesquisando, encontraram Dona Luzia e começaram a gravar gravar dois, gravar três. E a mulher não parava de contar a história. Então se pregaram nela, foram 2 anos intensos de coleta de histórias. Entretanto, isso já no finalzinho da vida dela, eles não se separaram dela, vamos dizer assim, ao longo dos últimos 6 anos de vida dela. Ela, nesse finalzinho, o que acontece, né? Pra gente também entender, talvez até algumas ênfases, escolhas nas histórias, que quando a gente conhece a história dela e a gente vai lendo, né, as histórias, a gente começa a perceber que talvez haja alguns paralelos mesmo. Claro que as histórias estão aí há milhares de anos e elas... Deixa eu dar... Oi, vocês estão entrando, sejam bem-vindos. Claro que quando a gente conta uma história, porque aquela história reverberou na gente de alguma forma, pelo menos é assim que eu acredito. E aí tem alguns elementos que eu acho que estão traduzidos nas histórias que fazem muito parte da vida dela. Um deles foi inclusive a Emily que trouxe numa live em que ela falou de Dona Luzia, que era a questão da casa. É impressionante como esse lugar da casa tá muito presente, de ganhar ou perder a casa, né? E o que acontece é que ela construiu essa casa junto com esse senhor. Ele morre primeiro que ela e ela é expulsa do casebre dela pelos enteados, né? Pelos filhos desse senhor, o que causa a ela grande desgosto. Ela sempre se refere a uma entrevista com ela no primeiro volume, que é esse daqui. Há uma entrevista com ela, em alguns momentos ela menciona esse fato de ter perdido a casinha dela, né? Na verdade, ter sido expulsa. Ela diz que sacudiram as coisas dela toda na rua e esses enteados. E isso é horrível, né? Fazer isso com uma idosa já é nojento. Mas isso marca ela de uma forma muito pesada, assim, dentro. Uma outra coisa que aí eu percebi é que ela só teve um filho com este senhor. E esse filho foi-se embora para São Paulo, foi ganhar mundo, e ela nunca mais sabe dele.
ele desaparece e ela não tem mais contato com esse único filho. E nas histórias é impressionante a quantidade de personagens que saem para ganhar mundo. Muitos deles fazem isso. E há essa despedida. Papai, mamãe, eu vou ver o mundo. Eu vou ganhar o mundo. Arrume uma boiazinha para mim que eu vou ganhar o mundo. E os pais, as respostas são sempre... é muito bacana, as respostas são sempre assim curtinhas. Está bem, meu filho. Tudo bem, meu filho. Vá, meu filho. E esses filhos vão ganhar mundo. Só que, também na grande maioria das histórias, esse filho vira lá na frente das aventuras e diz assim: eu preciso voltar a ver meu pai. Eu preciso levar esse dinheiro para minha mãe. Eu vou lá voltar a encontrar com eles. Só que esse filho dela nunca voltou. Será que era um desejo dela, desse filho, voltar? Com certeza, qual mãe, né? Não gostaria. Eu sei que ela morre em 1983, lá no Hospital Padre Zé, que fica aqui no Tambiá. Diz que ela, enquanto esteve internada, foi à festa da enfermaria, diz que contou muitas histórias, alegrou aí aos médicos e enfermeiros, mas ela falece, né? Ela se encanta, ela se estabelece, como ela fala muito nas histórias, lá no Hospital Padre Zé. E aí agora eu queria falar um pouquinho desse repertório dela, né? Tem uma preciosidade dessa pesquisa do professor Altimar Pimentel que é o seguinte: no final de cada um dos volumes, ele vai trazer... Deixe-me achar aqui para falar bem direitinho para vocês. Ele faz aqui, tem umas notas, e olha, eu vou te dizer, as notas são um comentário inteiro à parte, assim. Ele vai fazer todo um... Eles fizeram uma coisa incrível. Eles fazem todo um rastreamento dessas histórias, as ocorrências dela ao longo do tempo e dos lugares. Então tem história que eles vão perceber características de histórias que estão aí no mundo há mais de 2000 anos. É ou não é, Rico? E, gente, desculpa, eu sou apaixonada, então eu tenho que contaminar vocês com a minha paixão também. Mas e aí existe um sistema de classificação dos contos, que é o Arne Thompson, que vai separar as histórias entre histórias de contos de fadas, de ajudas sobrenaturais ou religiosas, ou anedotas de ogros gigantes ou demônios. Então, há essa classificação. E todas essas histórias de Dona Luzia que estão nesses 3 volumes estão classificadas mais ou menos nesses eixos, que seguem esse sistema, o AATH. Então, eu pensei em... Claro, gente, não dá para fazer as 242 histórias. Quem sabe um projeto aí para frente. Mas eu decidi fazer uma seleção, dividindo esse projeto em 4 eixos temáticos, que serão o eixo das fábulas, né? Sabendo que fábula é quando os animais adquirem uma voz, né? Humana, e traz em si características humanas, então essas são as fábulas. Ela tem o seu fabulário, e o primeiro episódio, que vai logo mais ao ar, eu vou divulgar aqui também no Instagram, são as fábulas. Também vou trazer as fadas, né? As fadas, as feiticeiras, então vai ser um episódio dedicado a esses entes mágicos. Haverá também um episódio sobre o mundo fantástico, sabendo que as histórias fantásticas são aquelas em que há uma ajuda sobrenatural, mas que não vem necessariamente da figura da fada, ou da feiticeira, ou da bruxa, né? Não existe essas figuras. Mas coisas fantásticas acontecem. Um bom exemplo é, por exemplo, João e o pé de feijão. João recebe feijões mágicos, a mãe sacode fora no terreiro, e os feijões magicamente, fantasticamente, crescem.
E a gente tinha que ter história de medo, né? Porque tem que ter. Então, um também dos episódios, completando esse quarteto, vai ser as histórias de medo. E tem umas muito boas, gente. Ai, eu tô com dificuldade de escolher. Mas serão esses quatro eixos: as fábulas, as fadas, o fantástico e o medo nesse mundo de Dona Luzia Teresa. E aí, ainda falando das histórias, né? A gente tem que pensar, vamos situar agora as histórias, né? A gente sabe que essas histórias, elas vêm nos acompanhando há milhares de anos, né? Milhares de anos. Deixa eu continuar dando oi aqui. Oi pra vocês que estão entrando. Essas histórias nos acompanham há milhares de anos e algumas vão mudando, né, ao longo do tempo. As suas estruturas vão as suas estruturas vão permanecendo, né, ao longo do tempo, mas conforme a sociedade vai evoluindo, seja por questões culturais, seja por interesses políticos, né, a gente vê muito isso também. A gente vê que a Igreja Católica, por exemplo, se apropriou de muitas histórias, né, para poder se inserir dentro desse imaginário do povo, mas isso é uma outra história. Então isso é um padrão que acontece. E, inclusive, a gente tem uma máxima das contadoras de histórias que vocês certamente já devem ter ouvido, que é: quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aí, dessas 242 histórias, existem histórias que elas estão, assim, elas são muito boas e possíveis de serem contadas tal e qual, como estão aqui. Mas existem outras histórias que elas ainda assim, são muito boas. Todas são muito boas, viu, minha gente? A bicha era competente, viu? E diz que os relatos dos pesquisadores, que ela era uma senhorinha assim, pequenininha, franzina, mas que quando contava, aqueles braços dela gesticulavam e ela tomava um corpo. Imagina, ai, que maravilha deve ter sido ouvir as histórias dela. Mas aí o que acontece? Dentro de algumas dessas histórias, há algumas passagens que no nosso mundo hoje, 2021, não cabe mais. Não dá mais para contar, sabe? E existem outras ainda que são muito boas. Tipo assim, sabe uma história muito boa? Muito bem arranjadinha, muito bem armada, muito bem concatenada, os fatos todos. Mas aí vem um desfecho impossível de ser contado em 2021. Então, minha gente, o que eu, Manu Coutinho, tá? Eu, contadora de histórias, professora, estudiosa também desses contos, uma pessoa que tá ávida por uma mudança civilizatória, né, nessa sociedade. Eu, uma pessoa que não tolero violência, que não tolero racismo, que não tolero machismo, né? Como que eu faço com que essas histórias passem por mim, ponte que sou contadora, mediadora de leitura, né, das histórias? Como é que eu, ponte que sou, ajudo vocês a atravessar, entrego essa história para que vocês também contem, né? Eu conto desse jeito, contando esses elementos? Para mim, a resposta é não. Então, tem uma história que tá lá no repertório e que eu selecionei porque eu achei que era uma história muito boa para ser um pouco esse exemplo, né? Então, como que funciona nesse projeto, né? Algumas histórias eu
nos podcasts, né? Algumas eu leio tal e qual tá aqui, tentando reproduzir, nesse caso, então, um trabalho de atriz, quase, né? Totalmente, de tentar reproduzir a cadência, isso sem ter ouvido. Eu não ouvi as histórias dela, por ela, né, nessas gravações. Como eu falei, eu não tive acesso. O que eu tive acesso foi ao texto, né? Então, a minha percepção de leitora, de tentar pegar aqui os trejeitos dela, de nordestina, de tá sempre indo por ali por Guarabira, de ter ouvido, né, essa cadência dela que ela nos traz nas vozes de tantas pessoas do meu entorno, né? Então eu faço essa interpretação, então leio tal e qual, né? Existem algumas histórias que eu senti a necessidade de tirar alguns elementos, às vezes é uma fala, mas é uma fala que perpetua estereótipos, né? Então, vamos já conversar um pouquinho sobre esses estereótipos também. E existem histórias que eu conto. Eu peguei, eu baseei, né? É como se eu tivesse ouvido dela. E agora eu vou contar para vocês sem livro, sem nada, do que ficou em mim, de como essa história reverbera em mim, né? E aí eu conto. Esse é o caso da história, de uma das histórias que vai entrar no episódio das fábulas, né? Que é o homem que ouvia a conversa dos animais. Nessa história, há esse homem, eu vou falar a respeito, tá, da história. Este homem, desde pequeno, ele escuta os animais. Ele consegue conversar com os animais. Só que ele tem uma espécie de encantamento, que não fica claro como que aconteceu isso na história, que ele não pode revelar isso para ninguém, ele não pode contar. Porque se ele contar para as pessoas que ele escuta a conversa dos animais, ele morre. Então, tudo bem, nessa coisa dele ouvir a conversa dos animais, os animais salvam ele de um naufrágio, vamos dizer assim, né? E ele fica rico, porque os animais querem ir-se embora, né, dessa ilha que vai se afundar, e ele vem junto, né? Vem-se embora, tenta alertar as pessoas da maneira que podia, e vem-se embora, e aquele monte de animal vem junto dele. E ele fica rico, né? Porque os animais começam a se reproduzir e ele fica bem com isso. Só que tem uma vez que ele escuta uma conversa de uma égua com seu podrinho, como diz Dona Luzia, seu podrinho, e ele dá uma risada. E a mulher dele, e ele tem um casamento muito feliz, muito bom, ele se dá muito bem, ama demais essa mulher. Ela escuta essa risada assim descabida do nada e acha tudo muito estranho e fica com ciúme e confronta ele. Que conversa é essa? Você rindo aí? Tá rindo do quê? Tá lembrando o quê? De uma mulher, de uma amante aí qualquer que se arrumou nas suas idas à feira? E aí ele fica numa sinuca de bico, né? Porque ele não pode falar pra mulher que ele ouviu a conversa da égua com o podrinho dela, porque senão ele morre, né? E a vida tá começando a ficar um inferno, porque a mulher tá super desconfiada, né? Aquele casamento que era super legal, agora de repente tá muito estranho. E ele começa a deliberar, assim, alto, e ficar pensando, o que eu faço? O que eu quero saber? Eu vou morrer, eu vou falar logo de uma vez. Na história de Dona Luzia, como que se resolve? Ele tá lá, deitado na esteira, dizendo, eu vou morrer, eu vou deitar aqui já pra morrer, eu vou contar pra ela que eu escuto mesmo a conversa dos animais, porque a vida assim não dá mais jeito. E aí chega um galo e fala pra ele assim, ô meu patrão, engraçado, tem muito isso nas histórias dela. Ô meu patrão, tu tá ficando doido, é? E tu não tá vendo eu aqui com esse monte de galinha?
deu uma pisa nessa mulher que ela para com isso. Oxe, vai ficar aí sujeito por causa de uma mulher. Bata nela, que ela se ajeita. E aí a gente, né? Aí eu não vou contar o final da minha, não. Eu mudei o final dessa história. Vocês vão ter que ouvir no podcast. Né? É uma história que ela vem muito bem. Mas esse desfecho é impossível. Não se... Né? E as minhas reações eu devia estar fazendo assim, vídeos reacts, porque eu tô lendo, aí eu faço, opa, essa é boa. Aí eu vou me empolgar e daqui a pouco eu faço, não! Podia terminar assim. Então a gente tem que pensar, nós que somos um país muito racista, um país em que tem muito homem que se sente ainda no direito de tirar a vida das mulheres, de sujeitar as mulheres, de diminuir elas. Feminicídio aí bombando. Nesse período de pandemia, as mulheres estão sofrendo mais violência do que sofria antes. A gente vai continuar contando histórias desse jeito? Com esse tipo de desfecho? Não dá. Não dá pra contar. Outra coisa, assim, que eu percebo muito... E, gente, a gente tem que situar no tempo, tá? Não é pra ficar com raiva da bichinha, não. Porque, né? 1911, minha gente. Sabe? Vivendo ali naquele entorno. O prodígio dela foi ter esta memória, né? E ter nos trazido essas histórias. Apesar desses encaixes mal dados aí, complicados. Mas tá também no nosso papel fazer essa reflexão crítica. Essa história é boa, mas tem alguma coisa complicada? Como que passa por mim? Qual é o filtro que eu tenho? A sociedade não se move para frente, então se ela se move para frente, ela tem que ir passando por esses filtros e tem que ir ficando o que é bom, né? Então, assim, a gente percebe que tudo que é negativo, ruim, é preto. Então, é um bode preto, é aquele negro que veio e bateu. Tem umas coisas, assim, muito complicadas, sabe? E tudo que é bom, cândido, tudo que é angelical, tudo que é merecedor de bênçãos, é aquela menina alva, bonita, do olho azul. Aquela menina tão bonita. Olha, isso aparece muito, minha gente, nas histórias. Muito, 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 muito. Aquela menina alva, bonita, a ovelha negra, né? E isso a gente vai perceber no nosso vocabulário como ovelha negra, né? Então, às vezes, aí as pessoas vão dizer assim, isso é mimimi. Gente, não é mimimi. Não é mimimi pra menina alva, bonita, olho azul, né? Pra ela não é. Porque ela não precisou fazer nada, esforço nenhum. Ninguém faz esforço nenhum pra ter o olho azul, né? Pra ter nascido de olho azul. Mas a gente faz um esforço pra ser justa, pra ser honesta, pra fazer um trabalho bem feito, pra ser humana, né? Pra se desconstruir. Então, eu acho que... Então, gente, é assim, pra quem tem acesso aos livros, né, do professor Altimar Pimentel com as histórias e que senti falta na minha narração, né, porque aí a gente tem essa diferença entre ler e contar, né? Uma coisa é ler, mesmo que eu esteja com livros infantis. Uma coisa é ler, outra coisa é contar. Então, se você teve acesso e sentir falta de algumas dessas passagens, não passarão comigo. Não vai dar. Eu não vou. Nesse projeto não haverá, certo?
essas passagens. Então, é isso. Eu fiquei um tempo ainda debatendo. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer jus? Será que eu vou estar traindo a memória de Dona Luzia? Mas eu acho que aí eu me pacifiquei dentro do próprio universo do contador de histórias, que é esse que eu já falei. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu vou continuar contando. Chegou para mim através dela. Muitas histórias eu não conhecia. Muitas há interseções. A gente vai ver, por exemplo, o motivo da gata borralheira é um motivo universal que aparece em várias histórias. Tem uma muito boa, que vai estar nesse projeto, no podcast das fadas, que é o do feiticeiro. E há uma série, ao longo da história, há uma série de metamorfoses que, gente, essa característica dessa história tem registro no Panchatranta, sabe? Então, nas Mil e Uma Noites também aparece. Como que essas histórias atravessaram oceanos? Como que essa história chegou em Dona Luzia, lá nos arrabaldes de Guarabira, como ela fala, né? Então eu acho que a gente tem que continuar contando, porque é um patrimônio da humanidade. Começa lá na Índia, começa, né, lá nas Arábias, e vai atravessando os tempos, e veio nas caravelas, e chegou pra gente até hoje. Tem muitas outras histórias que contam. E o fato de que hoje eu decido contar essas histórias, tirando, né, os racismos, os feminicídios, né, as violências, assim, que não interferem nada na estrutura da história, também, a meu ver, é um encadeamento histórico de história da humanidade, né? Então é como eu me pacifiquei. E conversei muito, minha gente. Conversei muito com Luciana Dias, que tá aqui comigo, que tá trabalhando memória, né? Chorei muito no ombro, falei muito com Emily sobre isso, falei muito com Amanda, que são pessoas que eu já vou colocar aqui na reta. Eu vou querer fazer live com vocês, viu? Pra gente conversar mais sobre esses aspectos de Dona Luzia. E, gente, Luzia narra sua época, suas histórias cheias de imaginação. Ela é fabulosa. Ela é. E quando a gente conta ela, a gente também estabelece. Está, né? Ela se faz presente na voz, assim, de tantas mulheres que compartilharam essas histórias. Nesse meio rural, como eu também compartilhei esses dias, que foi onde, né, as histórias tiveram a Amanda. É só uma mulher tudo. É demais. Onde essas histórias encontraram terreno fértil, né? Eu tive algumas alunas que passaram a infância, alunas de contação de histórias, que passaram a sua infância nesse meio rural e falam, nas debulhas de milho, nas debulhas de feijão, nas noites de lua cheia, lá no terreiro, né? Esperando a brisa chegar pra gente poder ir dormir, a gente ficava tudo ouvindo história, que vovô contava, que minha tia contava, que tinha uma senhora lá na rua que contava, né? Então, gente, isso é precioso demais, isso é precioso demais. E eu acho que a gente não deveria perder isso, não. Com essa coisa da migração, né, das pessoas saindo muito do meio rural aqui para a zona urbana, a gente vê as histórias retornando dentro da escola. E aí a gente tem a figura do professor contador de histórias, né? Que vai fazer muito uso da literatura infantil, que é a outra metade do meu coração. Mas eu acho que a gente não pode esquecer também das histórias de tradição oral, né? Porque elas trazem esse peso, essa riqueza que a gente precisa contar também.
E, gente, assim, eu convido vocês a ouvirem os podcasts. Vocês vão ver que tem umas expressões que são, ai, são tão típicas de Dona Luzia, que são, como eu falei, uma caixinha de bombom. Cada uma é um bombonzinho que a gente vai tirando ali de dentro. Tem hora que ela fala assim, usa rabaldo. Eu já falei um monte de rabaldo. Eu vou, inclusive, acho que agregar rabaldo no meu vocabulário. Que é tudo que tá ali nas cercanias, né? Ela vai falar, gente, Filismina. De vez em quando aparece Filismina na história. Eu queria saber quem foi Filismina, minha gente. Ai, que parece. E é legal que, assim, os personagens dessas histórias, nem todos têm um nome. Nome, né? Aí ela tá contando aí e fala assim. Aí ele foi lá e chamou ela. Ô, fulana! Ô, fulano! E lá vai fulano. Outra coisa que é muito legal, assim, que é quando o encanto, né, se dá, tipo, a carruagem se transformou, na abóbora se transformou em carruagem, por exemplo. Aí ela fala assim, aí estabeleceu. Adoro esse estabeleceu. Muita coisa se estabelece aqui ao longo desses três volumes. Então, gente, eu espero honrar mesmo a memória de Dona Luzia. Ela já se encantou, né, desde 83. O que a gente tem sobre ela tá aqui, nesses 3 livros, né? A gente tem o primeiro, que é esse. Histórias. Oi. Outro dia a gente faz uma live só pra falar sobre histórias. É história, tá? Apagar aí. A gente tem o volume 2 e a gente tem o volume 3. A gente sabe que o planejamento era para 5 volumes, mas só foram lançados esses 3. Há material para mais 2 volumes e eu não sei a quantas anda. Eu tenho. É uma das coisas que eu quero pesquisar, saber, né? Se o projeto continua ou não. Eu acho que deve estar paralisado. E aí ficam para as pesquisadoras. Quem sabe a gente não faz aí uma força-tarefa para jogar para o mundo as 242 histórias, o repertório completo dela, né? Porque a gente tá com... Ai, gente, eu não vou saber fazer a conta agora, mas 180 e pouco. Eu prometo que eu entrego essa informação num dos podcasts. Tenho também que falar das ilustrações desses livros, que foram todas feitas pelo Tônio. As ilustrações, cara, para cada uma das histórias publicadas, Tônio fez uma ilustração que é maravilhosa. Isso é uma outra pérola aqui dentro, que também merece pesquisa dentro aqui do repertório de Dona Luzia. Arrabaldo, Cercania, estabeleceu, foi indo. Foi. Olha, não é gaguejado meu nos podcasts, é porque assim não. Aí foi-se. Andou. Ouviu? Essa ela faz muito. Ouviu? Eu não sei se eu consegui ainda reproduzir esse... Ouviu? Ao longo das histórias. Tu leu, Aninha? Aninha leu. Aninha foi minha aluna. Aninha é uma pessoa maravilhosa. Leu já os 3 livros. Ouviu? E esses livros, eles são bem difíceis de encontrar. Eles saíram todos pela editora Tessauros, lá de Brasília. Se vocês tiverem interesse, eu sei que eles ainda têm alguns... vai lá. Eu sei que eles... E no fim acabou. Eu sei que eles ainda têm alguns livros lá com eles, então eu acho que se você tiver muito interesse, liga lá na editora Tessauros que eles mandam para vocês. Foi assim que eu consegui. E das minhas meninas que também estão, né, se contaminando pelo vírus de Dona Luzia Teresa, conseguiu desse jeito os livros. Então, acho que ainda é possível conseguir. E vamos pedindo, minha gente, porque aí eles editam de novo, lançam de novo a 2ª edição. Olha a coisa boa.
E tem essa repetição, né, das 3 vezes. Isso é um elemento muito... O 3 é um número mágico para as contadoras de histórias. O 3 é um número mágico. Acontece muitas vezes e ela repete muitas vezes. E é muito engraçado também, porque quando a gente estuda a contação de histórias, a gente tem muito esse cuidado de trazer para o encantamento do início e do final das histórias, né? Então tem sempre uma parlenda que é quase como uma magia que a gente lança para começar a história e para terminar a história. Mas no caso de Dona Luzia é assim, bom, tava lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai. E no final e pronto, acabou a história. E pronto, acabou. E foi isso. E acabou-se. Ai, gente, que personalidade, sabe? Que personalidade. E aí o que eu quero dizer é que é isso, o que a gente tem pra esmiuçar Dona Teresa tá aqui. Então, se você se interessa por tradição oral, por cultura popular, por contadoras de histórias tradicionais, aqui é onde está a fonte. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode pegar daqui para tentar descobrir, já que a gente não tem mais ela, né, aqui conosco, mas tem as histórias. E as histórias têm muita coisa, né, que falam do contador também. E também cercar esse tempo, essa geografia, né, de onde ela estava, de onde ela viveu. Tem muito para se pesquisar a respeito de Dona Luzia, a respeito das histórias, né? E é isso, minha gente. Eu agradeço quem esteve aqui comigo. Como eu falei, essa live vai ficar gravada, tá? Para que sirva também já como acervo. Que sirva como acervo da... Não conhecia? Ai, que bom! Para que sirva como acervo para que as pessoas possam conhecer mais, né? E pra gente que é paraibano, todo mundo precisa conhecer Dona Luzia Teresa, mas eu acho que para nós que somos paraibanas e paraibanos, a gente precisa cuidar dessa memória, cuidar dessa mulher, cuidar dela no nosso coração, né? Falar dela. Como assim a gente não conhece Dona Luzia? A maior contadora de histórias do mundo. Por que isso? Porque esse registro de 242 histórias de cor, a gente não encontra com ninguém, nem nos irmãos Grimm. Dona Luzia conseguiu. E outra, na última entrevista assim, com ela diz, minha filha, tem tanta história que eu sei, tanta história para contar que eu tenho. Então, isso nos dá a pista de que, para além das 242, tinha muito mais coisa. Tinha muito mais história que se encantou junto dela. Então, Amanda, bem-vinda. Eu já lhe convidei para fazer live aqui comigo, viu? Tá convidada já. E já falei que você foi a fada madrinha desse projeto. Então, minha gente, é isso. Vamos conhecer Dona Luzia, vamos ouvir as histórias dela. Faço novamente o convite para que vocês escutem os podcasts. Eu vou lançando eles aos poucos. Hoje já sai o primeiro. Eu vou divulgar aqui no Instagram. Essa live está sendo gravada, então ela também será um episódio desse podcast do Dona Luzia. Agradeço mais uma vez, o nosso tempo aqui está se acabando e vou... Chama-se a Cacimba dos Milagres. Fico por aqui, gente. Muito obrigada por terem estado aqui comigo. Vai ficar gravado e escutem lá os podcasts. Vamos conhecer melhor nosso patrimônio, que é Dona Luzia Teresa. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente.